duodécima. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. E então ele e os bois, e correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque eu tenho te feito. Voltou, pois, de trás dele, e tomou uma junta de bois, e matou com ele os aparelhos dos bois, e cozeu carnes, e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias, e os servia. Amém? Não fecha a tua Bíblia não, mas fecha os teus olhos. Nós vamos estar falando com Deus nessa noite. Pai, te agradecemos pelo privilégio que temos de estar na tua casa. Nós abrimos o nosso coração, Senhor Deus, para podermos ouvir a tua voz. O Senhor nos confiou essa palavra, e dentro dessa palavra existem algumas verdades que o Senhor quer compartilhar com a tua igreja no dia de hoje. Pai, que sejamos sensíveis a ouvir a tua voz, que nós estejamos com o nosso coração aberto para receber a palavra e a revelação que o Senhor tem para a noite de hoje. Assim como as misericórdias se renovaram nesta manhã sobre as nossas vidas, há uma graça que o Senhor tem a derramar sobre essa igreja nessa noite, e nós tomamos posse dela. Manifesta o teu poder, que todo sentimento que não seja o teu, que todo espírito de dúvida, incredulidade, seja banido desse ambiente, mas que a tua presença, que os teus anjos, ministradores que hão de guardar aqueles que hão de herdar a salvação, possa estar conosco aqui, adorando o Senhor, celebrando, e que a tua palavra, Senhor, encontre guarida nos nossos corações. É o que te pedimos, agradecidos em nome do Cristo. Amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Eu queria nessa noite estar falando sobre queimando carroças e matando os bois. Estive ontem, por esses dias, meditando nesses textos em um dos meus devocionais, e o Senhor falou poderosamente no meu coração. Eu quero estar compartilhando com os irmãos. Eu queria que vocês repetissem comigo: queimando as carroças. Ficou fraco. Queimando as carroças e matando os bois. Isso é o que a gente precisa fazer aqui nessa noite. Você vai entender por quê. Porque no texto que nós acabamos de ler nessa noite, ele está falando aqui sobre o chamado de um homem chamado Eliseu. Se você é um estudioso da Bíblia, você conhece a história de Eliseu, sabe quem é Eliseu. Eliseu é um grande homem de Deus. Foi um homem que carregou uma unção sobre a sua vida, que marcou a sua geração e marcou o seu tempo. Como você precisa carregar essa unção, como você também precisa marcar o seu tempo. Mas isso é uma escolha sua, é uma decisão sua, querer marcar o seu tempo, querer marcar a sua geração com aquilo que o Senhor tem lhe confiado, com aquilo que o Senhor confiou a você para que você pudesse cumprir o seu propósito. 1 Reis capítulo 19, depois que Elias ele fugindo de Jezabel, ele é alimentado por Deus no propósito do Senhor, e ele resolve entrar, depois da ameaça, numa caverna. No capítulo 19 vai narrar toda a história de Elias no Monte Horebe, onde ele entra numa caverna, pensando se esconder de Deus. E apresenta algumas desculpas, com um discurso de que eu escapei, só eu escapei, e não tem mais ninguém. E buscam a minha vida para tirarem. Elias vai apresentar duas vezes essa desculpa diante do Senhor. E Deus lhe pede para sair da caverna mais uma vez. E Deus se manifesta para ele na caverna onde ele estava, que era na caverna no Monte Horebe, através de 4 fenômenos. Deus aparece através do vento, Deus aparece através de um terremoto, Deus aparece através do fogo suave. Não importa como que Deus vai falar, na intensidade do que Deus vai falar, é importante você saber o que fala. Não, eu vou repetir para você pregar isso no seu espírito. Não importa a forma, não importa a maneira, não importa o lugar. Uma coisa você precisa saber no seu coração nessa noite: que você serve um Deus que fala. Você serve um Deus que age. Você serve um Deus que responde. Você serve um Deus que transforma. Se você não parar, se você não der glória, eu não vou parar de falar. Você serve um Deus que muda. Você serve um Deus que muda as estações. Você serve um Deus que levanta, um Deus que abate, um Deus que restaura, um Deus que dá vida, um Deus que ressuscita. Nós servimos esse Deus, irmãos. Elias sabia disso. Deus não se manifesta no vento, no terremoto, no fogo. Deus aparece para Elias no meio da brisa, bem suave.
Através dessa brisa, Deus vai falar com ele, e Deus se cansa das desculpas de Elias. Olha, só eu escapei, e não tem mais ninguém para te trazer a nova. E Elias, ele vai receber uma notícia da parte do Senhor, dizendo: Elias, olha, fica tranquilo, meu irmão, que ainda tem 7.000 joelhos que ainda não se dobraram, e ainda tem boca de profeta que ainda não beijou Baal ainda, lá guardado, profetas meus que estão guardados. Sabe o que Deus está dizendo para Elias? Elias, eu não tenho só você não, eu ainda tenho 7.000, talvez melhores do que você. Mas o que eu quero com você, Elias, mostrar para você que eu estou te dando o privilégio de usar a tua vida para poder transformar uma geração. Irmão, Deus talvez tenha mais pessoas, com certeza mais capacitadas do que o pastor Sérgio para estar aqui. Com certeza conheço mais pessoas que têm muito conhecimento da palavra, são exímios pregadores, uma boa oratória, uma boa retórica. Eu tenho certeza que existem essas pessoas, mas nesse momento, nesse dia, Deus escolheu usar o pastor Sérgio para estar ministrando no seu coração nessa noite. E se eu achar que só tenho eu como profeta, Deus vai falar a mesma coisa. Fica tranquilo, que eu ainda tenho muita gente escondida ainda. Eu tenho muita gente que ainda não tem nome na mídia ainda, mas eu uso ele para a honra e glória do nome do Senhor ainda. Depois da segunda desculpa de Elias, Deus aparece para Elias no caminho de Damasco. Fala assim: Elias, então chega. Eu estou mostrando para você que não é só você que tem aqui, mas agora acabou. Porque chega um tempo na nossa vida que Deus, ele cansa das nossas desculpas. Chega um tempo da nossa vida que Deus cansa dos nossos discursos vazios. E existe um abismo entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive. A gente professa uma santidade, a gente professa um conhecimento, um comprometimento, mas na prática, quando vai levar na prática, a gente fracassa naquilo que a gente vai praticar. Aí no domingo a gente diz que eu te louvarei, Senhor, não importa as circunstâncias. Quando chega na segunda-feira, você é desafiado a viver aquilo que você cantou no domingo, e você fracassa naquilo porque você não viveu com comprometimento. Elias está apresentando desculpas para Deus. E nesse início desse ano, eu ouvi uma frase de C.S. Lewis, quando ele disse que as nossas desculpas são o berço onde Satanás nos nina. E eu achei muito forte isso. As nossas desculpas são o berço onde Satanás tem ninado a gente. Eu não tenho ido no culto por causa disso, eu não tenho orado mais por causa disso. A gente aponta para uma geração que vira um saudosismo. Eu era e não sou mais, eu fazia e não faço mais, eu pregava e não prego mais, eu cantava, eu ministrava, mas por que não ministra mais? Por que não faz mais? Eu vou dizer por quê. Porque você não escolheu isso como prioridade na sua vida. Porque se você tivesse escolhido isso como prioridade na sua vida, isso seria uma verdade que você estaria vivendo hoje. Isso seria uma verdade absoluta daquilo que você poderia estar vivendo hoje. Eu costumo dizer para alguns amigos que estão aqui, e eles sabem que eu estou falando para eles sabem disso, que eu não quero ser a mesma pessoa que eu era ontem. E eu não quero caminhar sobre a unção passada, eu quero caminhar sobre algo novo de Deus sobre a minha vida. Eu quero algo novo. A gente precisa caminhar sobre isso. Elias apresenta suas desculpas para Deus, e Deus manda ele ungir 2 reis e um profeta. Elias agora fazer o seguinte: já que você não quer mais, unge Azael, rei sobre a Síria. Ouve Jeú como rei sobre Israel, e ungirás Eliseu, profeta, em teu lugar. Elias precisava agora, estava numa missão. Elias agora estava numa missão agora. A gente precisa entender agora que a primeira lição que a gente aprende com esse texto, que antes de Eliseu ser achado por Elias, ele foi escolhido de Deus para um propósito. Está no verso 19. E partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate. O texto faz questão de dizer: partiu, pois, Elias, da onde? De Damasco, e foi e achou a Eliseu. Isso me chamou a atenção, porque antes de Eliseu ser achado por Elias, ele foi escolhido por Deus para um propósito. Eu achei Eliseu, não achou nada, porque o que Eliseu está fazendo é simplesmente um propósito, cumprindo um propósito de quem o achou primeiro. Sabe por que você está aqui, irmão? Não é porque o pastor Elias te achou, não é porque você achou a Decentral de Itaperuna, é porque Deus te escolheu primeiro, Deus te chamou primeiro, Deus te vocacionou primeiro, Deus te escolheu, irmão. Elias não acha, ou seja, Elias achou alguém que Deus havia mandado ele procurar. Você vai ungir Azael, você vai ungir Jeú, mas você vai procurar, porque eu tenho Eliseu para ser profeta em teu lugar.
ser profeta no teu lugar. Quando a gente é vocacionado para ser profeta, a gente glorifica a Deus. Mas quando Deus manda você escolher alguém para ser profeta no seu lugar, a sucessão nos assusta, porque nós temos medo de perder o lugar aonde nós estamos, e muitos são assim. Nós precisamos entender que existe um propósito, um lugar preparado no reino de Deus para cada um de nós. E nessa cadeira, e nesse propósito que Deus tem para você, ninguém senta nela a não ser você. Só você cabe dentro desse propósito. Só você cabe dentro desta chamada. Só você cabe nesse lugar que o Senhor preparou. Então, irmão, se alguém te achou e te vocacionou para estar na liderança de alguma coisa, se alguém te chamou para estar em algum lugar, não foi porque o homem te achou, não. Foi porque Deus te mandou buscar para você ocupar o lugar que já é preparado para você. Você, como Eliseu, foi escolhido para uma grande obra. Deus estava convidando a Elias a conhecer o seu sucessor. A segunda lição, o texto traz a informação que o que Eliseu estava fazendo. E partiu, pois, Elias e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava na 12ª junta, e Elias passou por ele e lançou sobre ele a capa. Nós temos duas informações. Agora o profeta que está procurando por Eliseu, procurando pelo profeta que Deus havia mandado, porque ele já tinha ungido já os 2 reis, agora está procurando pelo profeta. E a segunda informação que a gente tem no texto, e a segunda lição, é que o texto traz a informação, o que Eliseu estava fazendo. Ele estava lavrando a terra com 12 juntas de boi. Ele estava fazendo o que ele estava fazendo e o que ele estava trabalhando. O que ele estava fazendo é lavrando a terra. O que Eliseu estava fazendo agora, ele estava lavrando a terra com 12 juntas de boi. Ele estava na 12ª junta de boi. Quando a chamada de Deus vem até nós, quando a graça de Deus vem até nós, não importa o lugar aonde você esteja, a mão de Deus sempre irá te alcançar. Quando Deus nos vocaciona para algo, eu aprendo quando eu olho para Eliseu, que a mão de Deus sempre vai chegar. E a gente fica perguntando: Senhor, quando será a minha vez? Senhor, quando será a minha hora, o meu momento? Talvez Eliseu pudesse estar pensando isso no seu coração, a Bíblia não diz. Mas a mão do profeta, a capa do profeta alcançou Eliseu na 12ª junta de boi. Quando chega o tempo, quando chega a hora, quando chega o momento, não importa onde você esteja, no mais profundo céu ou no mais profundo abismo, a mão do Senhor, a graça do Senhor, ela sempre irá nos alcançar. O que ele estava fazendo? Lavrando a terra. E onde ele estava? Na lavoura, na 12ª junta de boi. Eliseu tinha 12 juntas de boi. E cada uma dessas parelhas de boi, ela tinha cumprido um papel na agricultura. Cada junta, da 11ª, na 10ª junta, a primeira junta, a segunda junta, cada uma dessas juntas fazia um papel, cumpria, cuidando da terra. Uma arava a terra, outra espalhava a terra. Deus nunca chamou ninguém que estivesse à toa na Bíblia. Repare isso, Deus nunca chamou ninguém que estivesse à toa na Bíblia. O que Eliseu estava fazendo? Eliseu andava lavrando a terra com 12 juntas de boi. Eu não sei, alguns teólogos dizem que talvez seja no final do dia, no cair da tarde, quando Elias foi até lá, porque Eliseu estava lá na 12ª junta de boi. Ele poderia ter desistido. Se ele tivesse desistido antes, o profeta não iria chegar até onde ele estava. Mas quando Eliseu não desistiu, a mão de Deus alcançou aonde ele estava. Eu tenho uma palavra de Deus para a vida de alguém que está nessa noite aqui: não desista. Eu não sei em qual junta dessas juntas da lavoura da sua vida você está, se é na primeira, na segunda, na terceira, mas continue lavrando a terra, fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Continue guardando a sua família, continue trabalhando, continue orando, perseverando em oração, porque uma hora a graça de Deus te alcança, a hora o milagre te alcança. Mas uma coisa que Deus nunca fez e Deus nunca vai fazer é chamar quem não faz nada. Todos os homens de Deus que foram vocacionados por Deus, eles estavam fazendo alguma coisa. Eliseu estava lavrando a terra, estava na 12ª junta de boi. Todos que Deus chamou, personagens, eram comprometidos com o serviço. Davi estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Estava comprometido. Quando o profeta chega na casa, não acha a quem Deus já havia mandado buscar.
E ele falou assim: existe mais alguém? Existe. Ele está lá no pasto, pastoreando a ovelha. Davi tinha história com Deus, que matou leão, matou urso. Davi tinha história com Deus, mas estava pastoreando, fazendo aquilo que o pai havia confiado. Deus nunca vai chamar quem não tem comprometimento com nada, quem não se compromete com as coisas da vida, quem está à toa sem fazer nada. Deus sempre comprometeu com o homem que estavam fazendo alguma coisa na Bíblia. Deus nunca vai chamar quem está à toa, sem estar comprometido com as coisas de Deus, com as coisas da vida. Chamou a Davi, que era pastor de ovelhas, chamou a Moisés, que estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, chamou a Gideão, que estava malhando trigo no lagar, pessoas que estavam comprometidos com causas nobres, que Deus revelou, causas do reino. As causas do reino virão sobre a sua vida quando você estiver comprometido com causas que são nobres. As causas de Deus virão sobre a sua vida quando você estiver comprometido com causas que fazem sentido para a sua história. Eliseu estava na 12ª junta de bois, bem provável que ele estivesse bem no final do seu dia, bem no final do dia, mas a graça de Deus alcança, a promessa de Deus vai até ele, não importa o lugar da fila em que você esteja, uma hora Deus vai olhar para você e as coisas vão acontecer. Parece que o tempo está passando, parece que as circunstâncias estão culminando contra você, mas Deus não trabalha com o tempo. Nosso Deus é um Deus atemporal. Salmo 84 diz que um dia para Deus vale mais do que 1000 anos. Não tente entrar e entender a contabilidade de Deus. Deus está demorando milagre. Deus está preparando você para receber a bênção dele. A matemática de Deus é diferente da nossa. Isaías capítulo 40, verso 28 diz que ele dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. O que é isso, irmão? Ele dá força ao que está cansado, mas multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Eu já vi na matemática multiplicar um número pelo outro, mas multiplicar o que não tem. Ele dá força ao que está cansado e multiplica aquilo que não tem nenhum vigor. O nosso Deus, ele multiplica aquilo que não tem para te dar aquilo que você precisa. Não, ele multiplica aquilo que não tem para te dar aquilo que você precisa, para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Não importa o que você tem nas suas mãos, se você tem pouco, você não tem nada. Ele está dizendo nessa noite: eu faço milagre com o teu pouco, mas eu também faço milagre com o teu nada. Eu vou repetir até você entender isso. Eu faço milagre com o teu pouco, mas também eu estou pronto a fazer milagre com aquilo que não tem nada para oferecer. Nosso Deus é o Deus que transforma do nada tudo, ou faz do tudo nada. Falei hoje cedo na escola dominical que nosso Deus, ele é o Deus do Bara. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor parava sobre a face do abismo. O verbo criar significa bara, ou dabar, criar do nada. Que o nosso Deus é o único Deus que tem o poder de criar do nada. Haja luz e houve luz. Ele não precisa de matéria-prima para produzir milagre. Eu não sei se você está pegando. Ele não precisa de matéria-prima para fazer milagre na minha vida e na sua vida nessa noite. Se você apresentar a tua fé hoje, ele faz aparecer o teu milagre lá na tua casa. Se você apresentar a tua fé hoje, ele muda a tua sorte hoje aqui. Se você apresentar a tua fé hoje, ele muda a tua vida profissional hoje aqui. Ele te levanta hoje aqui. Ele te restaura hoje aqui. Levante a tua mão e glorifique ele aí, irmão. É o Deus que do nada faz tudo, porque ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Eliseu, a terceira lição que eu aprendo com Eliseu, que Eliseu foi surpreendido por Elias, quando o mesmo passa sobre ele e lança a capa sobre ele. Olha aqui que o texto vai dizer. E ele estava na 10ª junta, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Eu queria que você prestasse atenção. Eliseu foi surpreendido por Elias, a terceira lição, quando o mesmo passa por ele e lança a sua capa sobre ele. Parece uma coisa simples, parece uma coisa muito simples. Não houve diálogo, não houve uma conversa, não houve um discurso, não houve uma pregação. Houve apenas um toque do profeta. O toque do profeta faz Eliseu ser colocado para uma missão, para um propósito. Eliseu está na 12ª junta de boi. Elias passa por lá, coloca a capa, lança a capa sobre ele, a capa de Elias sobre ele, e ele está dizendo assim com ele assim: ó, vamos comigo. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele: vamos comigo.
E quando Elias lança a capa sobre Eliseu, ele se sente vocacionado, ele se sente comissionado para cumprir um propósito, para cumprir a missão. Não teve pregação, não teve apelo. Quando o profeta toca sobre ele, ele se sente comissionado a cumprir um propósito de Deus sobre a sua vida. A mesma capa de Elias que estava sobre o rosto dele quando ele estava lá na caverna no Horebe, é a mesma capa que cobre os ombros agora de Eliseu. Lá no Horebe, Elias se esconde dentro da caverna e dizendo: só eu escapei. Ele põe a capa e tampa o seu rosto. Agora a mesma capa cai sobre os ombros de Eliseu e está dizendo assim: vamos comigo. A mesma capa que revelou Elias lá dentro daquela caverna, agora a mesma capa que está caindo sobre os ombros de Eliseu, a mesma capa que cai sobre os ombros de Eliseu está revelando a chamada, está revelando o propósito, está revelando a missão. Você está entendendo? Como a capa lá dentro da caverna esconde alguém, mas a capa agora, quando cai sobre os ombros da pessoa certa, revela o propósito. A capa está dentro da caverna, está escondendo o profeta, mas quando a capa cai sobre a pessoa que tem a chamada de Deus e a missão, Deus revela o poder sobre a vida dele. Eu achei tremendo isso, irmãos. Eu achei maravilhoso isso, que muita gente diz que revela a unção de Deus sobre a vida de Eliseu. Não, a capa aqui ela revela um chamado. A capa não revela a unção. A chamada veio sobre a vida dele e ele se sente vocacionado a cumprir a missão que o Senhor tinha para a vida dele, para o ministério dele. E sabe o que eu acho interessante? Que a capa vem para vocacionar a missão e vocacionar no chamado, mas ela não revela a unção. Sabe por que não revela a unção? Porque a unção que Deus quer derramar sobre a nossa vida, ela não virá no estalar de dedo, ela virá na tua caminhada. Não, eu vou repetir isso. A unção, a capa revela a chamada, revela a missão que Deus tinha na vida de Eliseu, mas a capa não revela a unção, porque a unção que vem sobre a nossa vida, ela virá na caminhada, à medida com que você se comprometer com a causa, à medida com que você se comprometer com o reino, a unção que você precisa para cumprir o teu propósito, ela virá sobre a sua vida, ela virá sobre a sua história. Você crê nessa noite? A capa não revela a unção, revela o chamado. Eliseu não sabe para onde Elias vai, mas agora, depois do toque, ele se sente comprometido com a missão. Depois que ele recebe o toque, ele muda. É assim como nós recebemos o toque de Cristo. Ele não sabe para onde ele quer ir, para onde ele tem que ir, mas ele sabe de uma coisa: não dá mais para ficar aqui, porque nem todos que são tocados por Cristo, todos aqueles que já receberam o vocacionado da capa de Cristo sobre a sua vida, não consegue ficar parado, não consegue ficar sem dar glória a Deus, não consegue ficar sem vir no culto. Todos aqueles que já foram tocados pelo Espírito de Deus são vocacionados para caminhar em direção à vontade de Deus ou ao propósito de Deus. Elias não sabe para onde Eliseu não sabe para onde Elias está indo, mas ele quer ir do mesmo jeito. A quarta lição diz que Elias deixou os bois, ou seja, o que ele estava fazendo, e correu atrás de Elias. Olha no versículo 20 que diz, versículo 20, 19 e 20. Então deixou ele os bois e correu após Elias. Olha que coisa interessante essa informação. Então deixou ele os bois e correu após Elias. O que simbolizava os bois para Eliseu, irmãos? O boi simbolizava estatura para ele, simbolizava uma posição social. Os bois simbolizavam a estrutura, falava de necessidade. Agora, depois que a capa vem sobre a vida de Eliseu, comprometendo ele com a missão que Deus tinha para a vida dele, ele não quer saber o que está para trás, ele não quer saber o que está nas suas mãos, ele abre mão de tudo para abraçar a causa do reino, porque ele descobriu uma coisa muito mais importante do que aquilo que ele fazia, é ter um encontro com o profeta, é ter encontro com Cristo. Quando todos nós tivermos um encontro com Cristo, a gente vai descobrir que a coisa mais importante da nossa vida não é o que a gente fazia, não é o que a gente faz, mas é aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu vou repetir: quando a gente descobrir que a melhor coisa é o que Deus tem preparado para a nossa vida, nós não vamos ficar preocupados com o que ficou para trás, e nem com o que a gente está vivendo hoje. A gente vai ficar preocupado e vai descansar a nossa alma, porque naquilo que Deus nos chamou para fazer, nós teremos tranquilidade na nossa alma. Irmão, faça aquilo que Deus te chamou para fazer.
Não se preocupe com resultados, porque os resultados virão com o tempo. Diz que Eliseu deixou os bois, o que ele estava fazendo, e correu atrás de Elias. Ele correu atrás da coisa certa, ele correu atrás do propósito certo, da missão certa. E às vezes a gente está perdendo tempo com aquilo que é irrelevante na nossa vida. Nós precisamos nos preocupar e nos comprometer com a causa certa. Eu disse uma frase essa semana de C.S. Lewis. Ele disse que se o cristianismo é verdadeiro, ele é de importante valor. Se o cristianismo é falso, ele é de nenhum valor. O que cristianismo e que Jesus não pode ser para cada um de nós é de moderado valor. Se Jesus é verdadeiro na sua vida, ele é real na sua vida, ele tem que ser de importante valor. Ele tem que ser tudo que você precisa para viver, irmão. Nós precisamos entender isso. Que Eliseu, quando recebe o toque do profeta, ele deixa bois, ele deixa bens, ele abre mão de coisas. Me fez lembrar, sabe de quem? De Davi. Em 2 Crônicas, capítulo 21, verso 19, vai contar a história de Davi com Araúna. Quando o anjo está destruindo todas as pessoas que estavam ali, Davi tem o desejo de levantar o templo para adoração ao Senhor, um altar de adoração, e ele se depara com a ira de Araúna. Araúna quer dar a ira para ele poder levantar o altar para aplacar a ira do anjo. E ele quer dar, Araúna quer dar a vinha para ele. Ó, toma minha vinha e constrói lá o altar. Ele falou, não, põe um preço na tua vinha, porque jamais ofereceria nada ao meu Deus que não me custe nada. Sabe o que eu aprendi quando eu li isso, irmão? Evangelho que nada custa, nada vale. Evangelho que nada custa, nada vale. O reino de Deus é tomado à força, é apoderado à força. Quando você se compromete com a causa do reino, Jesus está dizendo, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. Filho contra pai, pai contra filho, é assim, irmãos. Isso é o verdadeiro evangelho. Isso é a verdadeira palavra. Quando nós nos comprometemos com a missão e com o chamado, a gente tem que matar os bois. A gente tem que dar fim neles. A gente precisa abrir mão de coisas para abraçar o reino de Deus. É a coisa mais importante. Quando eu leio o Salmo 90, 12, diz, ensina a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. A gente sempre celebra pelos anos. A Bíblia manda a gente contar os dias, porque cada dia acontece um milagre. Todo dia quando você amanhece, dorme e amanhece, é um milagre de Deus que está acontecendo. Só que a gente está tão comprometido com grandes coisas, que a gente não perdeu a noção do que Deus está fazendo nesse último tempo, porque a gente está cuidando de boi. A gente está cuidando de coisas. Um sábio disse que Deus criou as coisas e as pessoas. As coisas para serem usadas, as pessoas para serem amadas. Hoje nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Há uma geração comprometida com boi. Uma geração comprometida com boi. Está clamando por um avivamento. Está clamando por um avivamento, mas não ora. Está vendo um filme de Netflix. Está clamando por um avivamento, mas está preocupado com joguinho. Está clamando por um avivamento, mas está preocupado com política. Está clamando por um avivamento, mas só reclama. Não passa tempo orando. Quer avivamento, mas perde o que é belo na vida. Irmão, tem pessoas que passam a vida reclamando de tudo. Tudo. Num culto como esse, perde a visão do que é belo. Só consegue enxergar o que é defeito. Está preocupado com boi. Meu irmão, abra os teus olhos e enxergue o que Deus tem preparado para você, que é coisa grande, é coisa tremenda. Abrace o propósito de Deus. Pare de se preocupar com isso. O que a capa fez na vida de Eliseu? E deixou ele os bois e correu para Elias. Meu irmão, nessa noite é um convite de Deus para a tua vida. Deixe os bois e corre para os braços de Cristo. Corre, deixa esses bois. Os bois são coisas, os bois são supérfluos, e se preocupe com a causa do reino. Qual é a causa do reino? Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso é um princípio, irmão. Regras, elas podem ser quebradas, e elas de vez em quando serão. Lembra do ladrão da cruz? A proposta do evangelho é quem crê e for batizado será salvo. O ladrão da cruz, ele só creu, não foi batizado. Deus quebrou um protocolo, quebrou uma regra.
para colocar alguém dentro do céu. Ele está disposto a fazer isso, por mim e por você. Lembra do trabalhador da vinha? Lembra do trabalhador da vinha? Que ele prometeu esse trabalhador da vinha 5 denários? Ele deu para o cara que começou primeiro, mas o cara que chegou 5 horas da tarde ganhou os mesmos 5 denários. O campo é meu, o tempo é meu, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Ele é Senhor do tempo. A gente perde essa noção quando a gente se preocupa com bois. Mas quando a gente está disposto a deixar alguma coisa, eu não oferecerei nada ao meu Deus que não me custe nada. Se não te custa estar sentado aqui ouvindo essa palavra nessa noite, para Deus não vale nada. A verdade é essa. Eu poderia estar em outros lugares, poderia estar fazendo outras coisas. A nossa carne quer ficar em casa assistindo televisão. A nossa carne quer comer pipoca, quer ver Netflix, quer ficar em casa no ar-condicionado, passeando para tudo quanto é lugar. Mas o que o Espírito, você não é guiado pela tua carne, você precisa ser guiado pelo teu Espírito. E isso é uma opção sua. A capa e o toque do profeta fez ele romper com o lugar, com a vida que ele estava levando antes de viver. A capa, a unção da missão, da chamada, fez ele romper com o lugar, com a estrutura. Por quê, irmão? O lugar fica pequeno quando o propósito é grande. Eu não sei se você está pegando isso, cara. O lugar fica pequeno quando o propósito é grande. Nós estamos nessa sede aqui, nesse lugar aqui. Talvez muitas pessoas não conheçam a história desse lugar, mas foi debaixo de oração, de muita busca que nós estamos aqui. E quem vê o pastor Sérgio aqui, a família dele aqui, algumas pessoas aqui, falaram: pai, eu acho que isso vai ficar por aqui mesmo. Eu acho que o máximo que vai acontecer é botar mais umas cadeirinhas aqui. Se você viver, você vai ver o que Deus vai fazer. Porque o lugar fica pequeno quando o propósito é grande. Aqui, pega isso, irmão, pega, pelo amor de Deus, pega. Eu estou com vontade, você reparou que eu estou com vontade de pregar hoje? Repara, você não será conhecido pelo nível da tua conquista. Tem muita gente nessa geração querendo ser conhecido pelo nível do que conquista. Está vendo fulano? Rapaz, fulano não era nada, olha como é que está agora. Olha, não tinha dinheiro, tinha um mercadinho, mas olha a rede que tem agora. Você não será conhecido pelo nível da tua conquista. Você será conhecido pelo nível da tua renúncia. Você será conhecido pela intensidade do nível que você tem capaz de abrir mão de alguma coisa. Eu sinto temor de Deus quando eu digo isso aqui nessa noite, porque Deus falou comigo isso. Você não será conhecido pelo nível do tamanho da tua conquista. Você será conhecido da disposição que você tem de... Oh, meu Deus! Quantos estão dispostos a abrir mão de alguma coisa para ter acesso ao que Deus tem preparado? Quantos estão dispostos a abrir mão? Lembra do eu estou vivendo. Deus tem. Você porque você conquista. Deixou boi e correu atrás de Elias. A mãe te sua mão seguir, mas
Então, vai e volta. Hoje eu tô pedindo profeta. Eu tenho que você ame, deu a de mim. Conheço abrir ali vai te chamar. Então, não que eu sinto a pegar pra mim você fazer o tem que as coisas eu desculpa mas para organizar
Verso 20. E ele roça e manda de os dois manhã nossa eu preciso você ele as que não se não não você vai pode nunca um grande uma coisa interessante na sua chamada. O texto diz assim: e tendo deixado tudo, os seguiram. Eu quase acreditei quando eu li isso.
Quando eu li o Evangelho de João, capítulo 21, eu descobri que Pedro voltou a fazer aquilo que ele tinha feito antes. Ele voltou a pescar. Quando após ele ter negado Jesus 3 vezes, ele voltou a fazer aquilo que ele fazia antes. Porque quando ele deixou tudo, ele não queimou o barco. Ele não se desfez da embarcação. Mas nessa noite, se você tem ouvido para ouvir o Senhor, ouça. Porque o Espírito do Senhor está falando para alguém que entrou por essas portas nessa noite. Se você se comprometer com a minha palavra, com o meu reino, você vai precisar queimar essas carroças e matar esses bois, para que você nunca mais volte ao teu passado. O teu passado não é referência. Não tem nada de bom no teu passado. O que Deus tem para a sua vida é daqui para frente. É um novo tempo, uma nova história. Você precisa entender isso. Queimar as carroças e matar os bois significa romper com o passado. Significa romper com o que ficou para trás. É isso que Deus fez na vida de Eliseu. É isso que Deus quer fazer na tua vida nessa noite. O Deus que passa por nós, que muda a nossa história, muda a nossa vida. Quando Ele lança a capa sobre a gente, quando Ele toca na gente, a gente precisa se despedir de coisas. E existem pessoas que estão aqui me ouvindo nessa noite, que precisam matar esses bois, e estabelecer o que é prioridade na sua vida. O que é prioridade na sua vida não são os bois, não são as coisas. O que é prioridade, precisa ser prioridade na sua vida, se chama Jesus. E assim como Ele fez com Eliseu, Ele lançou a sua capa sobre ele, e o vocacionou, e o chamou para uma obra. Ele está chamando pessoas aqui para um propósito. Ele está convidando pessoas aqui para uma missão. Tudo que você precisa fazer é queimar essas carroças e matar esses bois, para você viver e aprender tudo o que o Senhor tem para a sua vida. Sabe o que Deus tinha para a vida de Eliseu? Deus tinha um Jordão que iria abrir com ele. Sabe o que Deus tinha na vida de Eliseu? Multiplicação de pães na vida de muitos profetas que estavam morrendo de fome. Sabe o que Deus tinha na vida de Eliseu? Porção dobrada sobre a vida dele. Eu quero orar por você. Você que entrou aqui nessa noite e ouviu essa palavra e entendeu o recado de Deus para a sua vida nessa noite. Você que está muito apegado às coisas, está muito apegado à estrutura, e você não está percebendo que esse ambiente já não te cabe mais, esse lugar já não te cabe mais, isso não pertence mais a você. Você não é alguém achou fulano, não. Deus mandou te chamar. E quem Deus chama, Ele lança a capa sobre ele. Todos aqueles que receberam o nome de Cristo tiveram disponibilidade de abrir mão de alguma coisa para alcançar o propósito de Deus. Se você quer viver aquilo que você nunca viveu, se você quer experimentar aquilo que você nunca experimentou, se você quer que Deus faça na sua vida aquilo que Ele nunca fez, tome a decisão que você nunca tomou. Tem muita gente que deixou que os bois tomassem o lugar de Deus na sua vida. Tem muitas pessoas que largaram as carroças, assumiram o lugar de Deus na sua vida. Eliseu tomou a decisão certa. Ele não quis nem olhar para trás. Muitas pessoas precisam fazer o caminho de volta, o caminho do arrependimento. Reconhecer, não, eu errei, eu falhei, eu caminhei para longe de Deus. Deixa eu olhar só nos pedidos dos meus pais. Chega de desculpas de não estar vivendo uma vida melhor com Deus, uma vida mais comprometida com Deus. Eliseu está dizendo, eu vou, vai. Elias falou, vai, mas volta, porque na ida você vai lá encontrar com seus pais, a sua mãe, você vai organizar a sua vida, mas na volta você vai ter contato com os propósitos que Deus tem para a sua vida, e isso vai mudar a sua história. Eu quero orar por você. Essa palavra falou no teu coração nessa noite. Você está sentindo Deus falar com você. Enquanto o ministério de louvor vai estar adorando o Senhor nessa noite, você vai estar se aproximando de Deus. Ajuda
Continua falando nossos corações ainda nessa madrugada. Continua falando nossos corações da nossa casa. Mostra pra gente, Pai, quais são os bois que precisam ir embora. Mostra pra gente aquilo que nós precisamos abrir mão. Mostra pra gente aquilo que nós precisamos nos arrepender. Mostra pra gente aquilo que nós precisamos confessar. Mostra. Muito obrigado, Pai. Eu abençoo todos os meus irmãos. Um em nome do Pai, dois em nome do Filho, três em nome do Espírito Santo. Receba a bênção, receba o dedo da vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você voltar para o seu lugar, pode voltar. Deixa com a Letícia ou com a Jaqueline durante os cultos
Quarta-feira nós temos a nossa campanha Derrubando Gigantes. Nós já derrubamos alguns gigantes aqui, irmão. Já derrubamos alguns gigantes. Gigante do medo, da ansiedade, da idolatria. Quarta-feira agora será o gigante da mágoa. Se você ficar em casa, você vai perder. Deus tem falado poderosamente, nós sermos ministrados pela palavra de Deus. Se ficar, vai perder. Depois, se você vir trazer mais alguém para ser abençoado, porque a gente precisa ser agente de milagre, irmão. A gente precisa usar a internet, que está a nosso favor, para abençoar a vida de outras pessoas também. Amém ou não amém? Amém. E a nossa preletora será a Débora. Débora vai estar trazendo a palavra na quarta-feira aqui. Não falte, mas se você não faltar, é profeta de Deus. Eu estou de serviço, estou achando que eu vou passar de viatura e ficar ali na frente ali. Glória a Deus. E domingo, a nossa Santa Ceia, às 9 horas da manhã. Nós mudamos a nossa Santa Ceia, que seria na segunda sexta-feira do mês, para que eu pudesse ser no segundo domingo pela manhã. Porque na sexta-feira não estava dando para pegar todas as pessoas. Muita gente trabalhando, com faculdade, estudando, não tinha condições de alcançar todos. Nós mudamos a nossa Santa Ceia para domingo pela manhã, às 9 horas. Não falte. Vamos aqui adorar o Senhor. É a nossa Páscoa. Assim nós celebramos a volta do Senhor Jesus Cristo. É a bênção de Deus. Tem que ficar no especial. Vai ser bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa. O pastor Elias vai estar conosco aqui ministrando essa Santa Ceia para a honra e glória do Senhor. Amém ou não amém, irmãos? Amém. A pergunta que não quer calar: valeu a pena? Valeu a pena. Glória a Deus por Deus. Fica de pé, nós vamos estar terminando em nome de Jesus. Quero agradecer a presença das pessoas que nos visitam aqui nessa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Uma Aparecida, sua esposa, Deus abençoe vocês aí. Obrigado por alcançar pela glória de Deus, para a vida dos seus filhos, para a sua casa, seu ministério. Deus abençoe. Abençoe a vida das pessoas que nos visitam também. Tem um casal lá atrás, Deus abençoe vocês. A sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Quarta-feira nós estaremos aqui, sexta-feira, domingo a nossa Santa Ceia vai ser bênção. Estenda suas mãos para cá, a gente vai estar orando para a gente encerrar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo que ouvimos e recebemos. Agora, se esse culto está terminado, nos despede debaixo da tua graça, por amor de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a vida da igreja aqui reunida neste lugar, e todo o povo de Deus diga amém. Que Deus abençoe você. Te dê uma semana abençoada na presença do Senhor e do nome de Jesus. Joia, tá sumindo.